Seja muito bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico e devocional. Hoje, vamos estudar um capítulo extraordinário das Escrituras, em 2 Reis, capítulo 22. Neste estudo, vamos nos aprofundar na história do rei Josias, um exemplo de liderança, obediência a Deus e restauração espiritual. Ao final, teremos um momento de oração devocional, onde pediremos ao Senhor que nos ajude a aplicar em nossa vida as lições aprendidas nesse texto. 2 Reis 22 trata da restauração da verdadeira adoração e da renovação da aliança com Deus, depois de um período de esquecimento da lei e de práticas idolátricas. Esse capítulo é muito relevante para nós, pois nos ensina sobre a importância de buscar a Deus e redescobrir Sua palavra em tempos de afastamento espiritual. Vamos iniciar nosso estudo com a leitura detalhada e reflexão sobre cada parte desse capítulo. Então, pegue sua Bíblia e prepare seu coração para receber essa mensagem poderosa. Antes de lermos o texto, é importante entender o cenário no qual essa história está inserida. O reino de Judá passava por um período de grande decadência espiritual e moral. Os reis anteriores a Josias, como Manassés e Amon, haviam conduzido o povo à idolatria e a práticas que desonravam a Deus. Durante esse tempo, o livro da lei, que continha os mandamentos e instruções de Deus para o povo de Israel, foi negligenciado e acabou se perdendo. O templo do Senhor, em Jerusalém, estava em ruínas, e o povo havia se afastado dos caminhos de Deus. Foi nesse contexto que Josias, um jovem de apenas 8 anos, começou a reinar. Apesar de sua pouca idade, Josias tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. A partir do momento em que a palavra de Deus foi redescoberta, sua vida e seu reinado passaram por uma profunda transformação, impactando toda a nação de Judá. Vamos agora mergulhar nessa história inspiradora, versículo por versículo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esses 2 primeiros versículos apresentam Josias, o rei de Judá, e fornecem informações sobre sua linhagem e caráter. Mesmo sendo muito jovem, Josias é descrito como um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele seguiu os passos de Davi, um dos maiores reis de Israel, que também era conhecido por seu coração voltado para Deus. A expressão "não se desviar nem para a direita nem para a esquerda" mostra a firmeza de Josias em seguir o caminho do Senhor, sem se deixar influenciar por pressões externas ou tentações. Aqui, já podemos aprender uma grande lição, e não importa a nossa idade ou circunstância, sempre podemos escolher fazer o que é certo aos olhos de Deus. Josias, mesmo sendo tão jovem, tomou a decisão de seguir a Deus com todo o seu coração. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e a nos perguntar: estamos seguindo os caminhos de Deus de forma reta, sem nos desviar? Aconteceu que, no 18º ano do rei Josias, este enviou Safã, o escrivão, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Euquias, o sumo sacerdote, para que pese o dinheiro que se tem trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, e que o entreguem aos que têm a seu cargo a obra, e que têm a seu cargo a casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprarem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Porém, não se lhes deve pedir contas do dinheiro que lhes foi entregue nas mãos, porque procedem com fidelidade. Aqui, vemos Josias no 18º ano de seu reinado, o que significa que ele tinha 26 anos quando tomou a decisão de restaurar o templo do Senhor. A casa de Deus estava em ruínas, e Josias se preocupou com a sua reparação. Esse trecho nos mostra o zelo de Josias pelo Senhor e pela adoração correta. O templo representava a presença de Deus no meio do povo, e Josias sabia que o templo em boas condições era essencial para restaurar a verdadeira adoração.
Também notamos a confiança que Josias depositava nos homens encarregados da obra, pois ele ordena que não se peça contas do dinheiro, pois eram homens fiéis. Isso nos ensina sobre a importância da integridade e da fidelidade ao cuidar das coisas de Deus. Em nossa própria vida, como está o templo do Senhor em nosso coração? Temos buscado restaurar nossa comunhão com Deus, mantendo em ordem nossa vida espiritual? Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã, o escrivão, veio ter com o rei, e referiu-lhe o caso, dizendo: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que têm a seu cargo a obra, que supervisionam a casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: Uquias, o sacerdote, me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Este é o ponto central do capítulo, a descoberta do livro da lei. É provável que esse livro fosse parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, contendo os mandamentos e as instruções que Deus havia dado a Moisés para o povo de Israel. Ao longo dos anos, a lei de Deus havia sido esquecida, e o povo estava vivendo de acordo com suas próprias vontades e costumes pagãos. Quando Safã lê o livro diante do rei Josias, o impacto é imediato. O rei, que já tinha um coração voltado para Deus, percebe o quão longe o povo havia se afastado das instruções divinas. Aqui, somos lembrados da importância da palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia é o manual do nosso Criador, e quando nos afastamos dela, perdemos a direção. Quantas vezes deixamos a palavra de Deus esquecida em algum canto de nossas vidas? Talvez já tenhamos ouvido os mandamentos do Senhor, mas será que temos vivido de acordo com eles? Assim como Josias, precisamos redescobrir a palavra de Deus e deixá-la moldar nosso coração e nossas ações. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A reação de Josias ao ouvir as palavras do livro da lei é um sinal de profundo arrependimento e tristeza. Rasgar as vestes era uma prática comum na cultura hebraica, simbolizando luto, humilhação e arrependimento. Josias reconhece que o povo de Judá havia transgredido gravemente os mandamentos de Deus e que, como líder, ele tinha a responsabilidade de conduzi-los de volta ao caminho certo. Esse momento é um exemplo poderoso de como devemos reagir quando a palavra de Deus nos confronta. Quando somos confrontados por nossas falhas, nossa resposta deve ser de arrependimento genuíno e um desejo sincero de mudança. O que a palavra de Deus tem revelado sobre nossas atitudes e comportamentos? Estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus e pedir perdão por nossos pecados? Então o rei ordenou a Euquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então Euquias, o sacerdote, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Arás, guarda das vestes, que habitava em Jerusalém, no segundo bairro, e falaram com ela. Josias não fica passivo diante da revelação da palavra de Deus. Josias, reconhecendo a seriedade da situação e a ira de Deus que se acendera contra o povo, age rapidamente. Ele envia uma delegação para consultar ao Senhor por meio da profetisa Uda. A escolha de uma mulher como profetisa para esse importante papel nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero, posição ou status, para transmitir sua vontade. Uda era respeitada e reconhecida por sua conexão com o Senhor. Esse ato de consultar a Deus revela a postura humilde de Josias.
Ele sabia que não tinha todas as respostas e buscou orientação divina antes de tomar qualquer decisão. É um exemplo de como devemos agir quando enfrentamos dificuldades e incertezas. Consultar a Deus em oração e buscar sua direção por meio da sua palavra deve ser nosso primeiro passo. Além disso, Josias não estava apenas preocupado consigo mesmo. Ele pediu que o Senhor fosse consultado por mim, pelo povo e por todo o Judá. Isso demonstra seu senso de responsabilidade como líder espiritual e político. Ele sabia que suas ações afetariam todo o povo e, por isso, buscava o bem-estar de toda a nação. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, por isso o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. A profetisa Ulda, falando em nome do Senhor, traz uma mensagem de julgamento sobre Judá. Deus estava irado porque o povo o havia abandonado e se voltado para a idolatria. Eles haviam adorado falsos deuses e praticado ações que provocaram a ira divina. A profecia era clara, o julgamento estava a caminho, e as consequências seriam severas. Essa passagem nos lembra da seriedade de nossos pecados e do justo julgamento de Deus. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Quando escolhemos desobedecer a sua palavra e seguir nossos próprios caminhos, enfrentamos as consequências de nossas ações. A história de Judá é um aviso claro para todos nós sobre os perigos de nos afastarmos de Deus e nos rendermos às tentações deste mundo. No entanto, há também um lembrete importante aqui: Deus não faz acepção de pessoas. Seu julgamento é imparcial, e sua justiça é inegociável. Se nos desviarmos dos caminhos dele, devemos esperar que ele nos discipline, como um pai amoroso que corrige seus filhos. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram a resposta ao rei. Aqui, vemos a misericórdia de Deus para com Josias. Embora o julgamento fosse inevitável para Judá, o rei receberia graça por causa de seu coração quebrantado e arrependido. Josias se humilhou diante do Senhor, reconhecendo a culpa de sua nação, e, em resposta, Deus o honrou. Josias morreria em paz antes que o julgamento total se abatesse sobre Judá. Este trecho ressalta uma verdade poderosa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Tiago 4:6. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossos pecados e buscando sua misericórdia, Ele nos ouve e nos estende sua graça. A atitude de Josias deve ser um exemplo para nós. Em tempos de crise, a humildade e o arrependimento atraem o favor de Deus. Apesar de o destino de Judá estar selado por causa de sua rebelião, a misericórdia de Deus brilha na vida de Josias, mostrando-nos que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, há esperança para aqueles que sinceramente buscam ao Senhor. O capítulo 22 de 2 Reis é uma narrativa impressionante sobre restauração espiritual, arrependimento e renovação da aliança com Deus. Josias, mesmo sendo um jovem rei, teve a sabedoria de restaurar o templo e, ao descobrir o livro da lei, liderou uma reforma espiritual no reino de Judá. A história de Josias nos ensina a importância de redescobrirmos a palavra de Deus em nossas vidas, especialmente em tempos de afastamento espiritual. Quando ouvimos e respondemos à palavra, reconhecendo nossos pecados e buscando a direção de Deus,
somos capazes de restaurar nossa comunhão com Ele e trazer verdadeira renovação espiritual para nossas vidas e nossa comunidade. Josias não apenas ouviu a palavra de Deus, mas agiu sobre ela. Que possamos fazer o mesmo, permitindo que as Escrituras transformem nossos corações e guiem nossas decisões. O impacto que isso terá em nossas vidas será profundo, assim como foi no reino de Josias. Agora que estudamos esse capítulo e refletimos sobre suas lições, vamos nos unir em oração e pedir a Deus que aplique essas verdades em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento de estudo da Tua Palavra. Hoje, assim como Josias, queremos reconhecer o quanto precisamos da Tua direção e do Teu perdão em nossas vidas. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a redescobrir a Tua Palavra diariamente. Que ela seja viva em nossos corações, que possamos aplicá-la em nossas atitudes e decisões, e que ela seja o fundamento sobre o qual construímos nossas vidas. Assim como o rei Josias, queremos ter um coração quebrantado e humilde diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que nos afastamos de Ti e seguimos nossos próprios caminhos. Sabemos que Tu és um Deus justo, mas também misericordioso. Por isso, clamamos pela Tua graça, para que possamos viver de acordo com os Teus mandamentos. Senhor, nós também pedimos que nos concedas sabedoria e discernimento para liderar nossas famílias, comunidades e ministérios, assim como fizeste com Josias. Que possamos ser instrumentos de restauração e renovação espiritual onde quer que estejamos. Pai, nós colocamos todas as áreas da nossa vida diante de Ti, em nossas finanças, relacionamentos, saúde, acima de tudo, nosso relacionamento contigo. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão e nos ajude a permanecer firmes em Teus caminhos. Senhor, sabemos que o mundo ao nosso redor muitas vezes nos oferece distrações e tentações, mas que possamos sempre voltar nossos olhos para Ti, o Autor e Consumador da nossa fé. Que a Tua presença seja a nossa força e nossa alegria em todos os momentos. Nós Te agradecemos por esta oportunidade de nos aproximarmos de Ti por meio da Tua Palavra. Que o exemplo de Josias continue a nos inspirar a viver uma vida de obediência, humildade e fé. E que, assim como ele, possamos experimentar a Tua paz e a Tua misericórdia em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que essa mensagem do capítulo 22 de 2 Reis tenha tocado o seu coração. Assim como Josias, que possamos sempre buscar a palavra de Deus e permitir que ela guie nossas vidas. Se este estudo foi abençoador para você, compartilhe com outros para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra do Senhor. Nos vemos no próximo estudo. Fique com Deus.